Bom dia! Bom dia. Nessa videoaula de hoje vamos falar sobre a biomassa. Quais são as suas vantagens e desvantagens? Como é feita a sua produção? Quais são os tipos de biomassa? Quais são as principais empresas desse tipo de energia renovável? A biomassa é a quantidade de matéria orgânica produzida numa determinada área de um terreno. Ou seja, este termo tem sido muito utilizado nos últimos anos, em função das preocupações relacionadas às fontes de energia. A biomassa é capaz de gerar gases que são transformados em usinas específicas em energia. As suas vantagens como fonte energética é renovável e gera baixas quantidades de poluentes. Numa usina de álcool, por exemplo, os resíduos de cana-de-açúcar podem ser utilizados para produzir biomassa e energia. Além de vantagens, possuem também desvantagens, tais como desmatamento de florestas, além da destruição de habitats, dificuldades no transporte e no armazenamento de biomassa sólida. Também possui um menor poder calórico quando comparado com outros combustíveis. Os biocombustíveis líquidos, como o petróleo, contribuem também para a formação de chuvas ácidas. Existem três classes de biomassa: a biomassa sólida, a líquida e a gasosa. A biomassa sólida tem como fonte os produtos e resíduos da agricultura, incluindo substâncias vegetais e animais, os resíduos das florestas e a fração biodegradável dos resíduos industriais e urbanos. A biomassa gasosa é encontrada nos efluentes agropecuários provenientes da agroindústria e do meio urbano. É achada também nos aterros de RSU, resíduos sólidos urbanos. Estes resíduos são resultado da degradação biológica anaeróbia da matéria orgânica e são constituídos por uma mistura de metano e gás carbônico. Esses materiais são submetidos à combustão para geração de energia. A biomassa líquida existe uma série de biocombustíveis líquidos com potencial de utilização, todos com origem nas chamadas culturas energéticas. São os exemplos: o biodiesel, obtido a partir dos óleos de colza ou girassol; o etanol, produzido com a fermentação de hidratos de carbono, como açúcar, amido, celulose; e o metano, gerado pela síntese do gás natural. Na biomassa florestal, utiliza-se somente os ramos bicadas com 25 a 30% e as raízes com 10% para produzir a biomassa, porque elas são sem valor comercial, descartando o tronco, com percentual de 60 a 65%, pois tem um circuito comercial tradicional. Pirâmide de biomassa, ou pirâmide ecológica, consiste na representação de um grande fluxo de energia e matéria entre níveis tróficos ou alimentares. Essa representação pode ser feita de duas maneiras. A primeira, em números simulando uma quantidade de indivíduos envolvidos em cada nível da cadeia alimentar, animais carnívoros e herbívoros. Porém, há dois conceitos. Do ponto de vista da energia, diz que o termo biomassa abrange os derivados recentes dos organismos vivos utilizados como combustíveis ou para sua produção. O segundo, do ponto de vista da ecologia, dizendo que a biomassa é a quantidade total de matéria viva existente no ecossistema ou numa população animal ou numa vegetal. Embora seja diferente, os dois conceitos são. De acordo com o Banco Mundial, 50 a 60% da energia nos países em desenvolvimento vem da biomassa. A metade da população mundial cozinha com madeira. A geração de energia por queima da madeira cresceu de 200 megawatts em 1980 para 7.800 megawatts atualmente. No Brasil, o principal uso é a fermentação e a destilação da cana-de-açúcar para a produção de etanol. E o processo em que ocorre a decomposição da matéria orgânica, especificamente o lixo e o esgoto, que tem um grande impacto quando jogados no meio ambiente, seja no lixão ou nos córregos do rio. Assim, todos esses materiais podem ser aproveitados e serem armazenados em equipamentos conhecidos como biodigestores, onde, na ausência do oxigênio, serão fermentados sob a ação das bactérias anaeróbicas, produzindo um conjunto de gases conhecido como biogás. O material que sobra após a fermentação
denominado efluente, tem propriedades fertilizantes, sendo um bom adubo orgânico. Um dos maiores produtores de biomassa no país é São Paulo, logo em seguida vem Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Maranhão, Alagoas, Pernambuco e, por último, Mato Grosso. Existem 3 tipos de resíduos. Eles vêm da natureza, como excreções de animais, madeira, folhas, intervenção direta do homem, como residual e produzida, como milho, cana-de-açúcar, entre outros. A combustão dessa biomassa gera grandes quantidades de calor que servem para transformar água em vapor. O vapor e a pressão que surge da caldeira faz girar as turbinas. No gerador, energia mecânica produzida pelas turbinas se convertem em energia elétrica. O vapor que surge da turbina torna a transformar em água líquida. Pode iniciar um novo processo de produção de vapor.